Glória a Deus. Salve a todos na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos do YouTube, Facebook, WhatsApp. Glória a Deus. Está aqui comigo também mais uma vez a minha mãe, seu Evandro, no quadro Aprendendo com a Bíblia. Pai do Senhor, mamãe, seu Evandro. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos com a mensagem aqui do poder de Deus, no quadro Aprendendo com a Bíblia. O tema é: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Ou do que estão com eles, né? Vai ser forte, hein? Fica aí até o finalzinho desta mensagem. 2 Reis, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É o tema do quadro Aprendendo com a Bíblia hoje. Tá bom? Vou pedir aos irmãos aí, aos nossos seguidores do canal do YouTube, atingimos aí 725 inscritos. Já estamos já nos 700, passamos aí para uma margem boa. Então, conto com a sua ajuda para estar compartilhando o link, se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho ali, deixa o seu like para você estar recebendo aí as mensagens do quadro Aprendendo com a Bíblia. Tá bom? Louvado seja. Convida aquela amiga sua, tá bom? Convide para você estar ali também, em nome de Jesus, para ele estar também ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Convida ele. Glória a Deus. Então vamos para a mensagem do nosso quadro aqui, né? 2 Reis 16, 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui nessa palavra de Deus, no quadro Aprendendo com a Bíblia, meu irmão, minha irmã, e o que está escrito aqui na Bíblia, conta para nós a situação do profeta Eliseu, né? Diante de um cerco do adversário, do inimigo. Um cerco, você sabe o que é um cerco, né? Você está cercado de inimigos, assim como eu também estou. E nós precisamos desse Deus para nos proteger sempre. Então aqui esse texto que eu acabei de ler, sem contexto, né? Que é só um versículo isolado, mas você pode ler o contexto também, ler todo o capítulo, que é muito bom você ler para você saber do que eu estou falando. Mas aqui o texto que nós lemos se passa num momento crítico da história de Israel, do povo de Israel. O rei da Síria, aqui a Bíblia conta para nós que o rei da Síria ele estava em guerra contra Israel. A Síria contra Israel. Você está assustado com as guerras de hoje? Aí, vai uma mensagem hoje aí. A Síria contra Israel. E também a cada estratégia ali montada pelo povo da Síria, pelos soldados da Síria, né, que montava ali estratégia para entrar em Israel e atacar Israel. Mas Deus, ele usava ali o profeta Eliseu. Deus revelava ao profeta tudo o que estava acontecendo. E o profeta Eliseu, né, o profeta Eliseu usado por Deus, né, ele recebia de Deus tudo aquilo que ele não estava vendo, que ele não estava, nem o povo de Israel sabia, mas ele recebia de Deus o que estava acontecendo. O profeta, então, avisava ao rei de Israel, né? Quando ele recebia a mensagem de Deus, o profeta ia ali e falava com o rei de Israel. E todos os planos do inimigo, então, era frustrado. Por quê? Porque era o inimigo preparando, Deus usando o profeta e o profeta avisando e o plano caindo por terra, né? Por isso que nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará, porque o nosso Deus é conosco. Aqui a gente vê que o rei da Síria, quando ele soube disso, o rei da Síria ele ficou indignado. Porque tudo que ele planejava era desmontado, né? Tudo que ele preparava, o cerco dele contra o povo de Deus, era destruído. Ele pensava que havia um traidor ali em seu próprio exército. É isso que ele chegou a pensar, o rei. Até que ele descobriu que não era isso. Mas sim, era um homem de Deus, um profeta de Deus, que em oração ele recebia a revelação direta de Deus, do Todo-Poderoso. E aqui, nessa palavra, do quadro Aprendendo com a Bíblia, nós vamos aqui aprender com o profeta Eliseu, amém? Já vai deixando o seu comentário aqui, seu link, seu like, vai compartilhando. Durante a noite aqui, um grande exército, a Bíblia conta para nós, que um grande exército da Síria cercou toda a cidade de Dotã, ali em Israel, onde Eliseu estava, né? Bem onde o profeta estava. Cercou tudo.
os soldados da Síria. E quando o servo ali, o profeta do Senhor, acordou, logo de manhã cedo, ele viu os cavalos dos soldados da Síria, ele viu aquele monte de carro, aquela multidão armada, né, tudo armado, e ele entrou em pânico. E aos olhos humanos não havia saída, não tinha como ele escapar daquele cerco dos soldados da Síria ali que o rei mandou pegar o profeta. E a sentença ali parecia já estar uma sentença selada. O medo tomou conta. Mas a Bíblia vai contar para nós que o Eliseu, o profeta, cheio da visão espiritual, cheio de fé, o profeta, ele olha e ele disse assim ao servo Geazi, que estava junto com ele. Olha o que o profeta, o homem de Deus, diz. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diante daqueles soldados que eles estavam vendo, o profeta diz isso. Sem soldado, o profeta não tinha ninguém, mas ele estava vendo uma visão espiritual. Em seguida, o que o profeta Eliseu fez aqui na Bíblia? A Bíblia vai dizer para nós que ele orou. O profeta orou. E ele orou dessa forma. Senhor, abre, Senhor, os olhos dele para que veja. Está clamando a Deus para que Deus abrisse os olhos do Geazi, para que Geazi visse, para acabasse aquele medo, porque Deus tinha um exército ainda mais poderoso do que aquele humano. E quando os olhos espirituais do Geazi se abriram, foram abertos, o Geazi ali, ele viu o monte cheio de cavalos. O Geazi viu carros de fogo rodando em volta, né? Ao redor ali do profeta Eliseu. É isso que ele viu, o Geazi. O que ele teve que fazer? Orar, confiar, entregar no Senhor. Essa é a base dessa mensagem que eu estou trazendo para você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento está aí cercado pelos inimigos. A realidade espiritual para você, que é maior aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. É maior. O que seus olhos não vê é maior. Tá bom? Então, mantenha-se firme com esse Deus que ele está te protegendo até hoje. É ele que te protege. Então, aqui a gente vê que o servo ali, o profeta Eliseu, o servo ali, o Geazi, ele via apenas o exército da Síria, que era o que Geazi via. Agora, já o profeta velho, o Eliseu, ele já via diferente, ele via o exército celestial. O servo de Deus ali, o Geazi, né, os da lepra, ele via derrota, o Geazi. Mas o Eliseu, o profeta de Deus, ele via vitória. O servo ali, que é o Geazi, né, que pegou a lepra, ele via a morte. Mas o homem de Deus ali, o profeta, ele via diferente, ele via vida e ele via vida com abundância e protegida por esse Deus. Esse texto que eu acabei de ler aqui, ele nos ensina 3 verdades poderosas. 3 verdades poderosas, só nesse texto aqui que eu acabei de ler, nesse versículo. O que ensina, pastor? Ensina que sempre haverá lutas, ensina que sempre haverá cercos contra a nossa vida. Sempre. Não importa quem você seja. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem saúde ou não tem, não importa. Não importa quem você seja, todos nós enfrentamos exércitos que tentam nos intimidar. O próprio Senhor Jesus, vindo na terra, teve que enfrentar esse exército que tentou intimidar ele. Então pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira que você esteja enfrentando, um problema familiar que todo mundo tem, uma perseguição no trabalho, ou até mesmo ataques espirituais diretos, né? O medo é o resultado de uma visão limitada. Sabia disso? Que o medo, ele é o resultado de uma visão limitada. Ela tem um limite a sua visão. O servo de Eliseu ali, o Geazi, ele só via o que estava na frente do nariz dele. Ele só enxergava um palmo, 1 metro do nariz. Só o que ele conseguia ver, né? É por isso que ele se desesperou. Porque o que Deus pede para nós? Que nós venhamos viver pela fé e não pela vista. Não por vista, mas pela fé, né? Então, eu creio que Deus está falando com você nesse momento. Quando nós focamos apenas no que os olhos humanos enxergam, né, que nós conseguimos ver, o medo, ele nos paralisa. Você perde de fazer as coisas, você desanima, você retrocede, né? Mas Deus sempre tem mais ao nosso favor do que contra nós.
É que eu estou querendo passar para você. Deus, ele sempre tem mais ao seu favor do que contra você. Então, mantenha-se firme. Aqui o profeta Eliseu, aqui ele declarou assim, que eu acabei de ler, vou ler novamente. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? Porque o profeta Eliseu via o quê? O mundo espiritual. Era isso que o profeta de Deus vê. É isso que a mulher de Deus, aquela que tem fé, vê. O homem de Deus vê. Ele vê que maiores são os que estão conosco, que é de Deus, as coisas de Deus, do que o que está com o inimigo, com as coisas do mundo, né? Então, o mundo espiritual não é equilibrado entre bem e mal, luz e trevas. Não é isso. Não existe igualdade de forças. Não existe. Por que que não existe, pastor? Porque o nosso Deus, ele é infinitamente maior. Não tem como se comparar Deus, o bem, com o mal. Não tem. Porque o bem é maior, o bem é Deus. E Deus, ele é infinitamente maior do que todas as coisas. Esse é o teu Pai, esse é o meu Pai. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Por isso que nós temos que se entregar totalmente para Ele, confiar totalmente nele. Imagina comigo agora a cena. Imagina a cena, um filme. Vamos fazer um filme aqui na nossa mente, né? Um exército inteiro ali armado até os dentes, né? Cercando ali a cidade, toda em volta, né? Cercando todo mundo ali. Imagina a tensão daquele povo, dos que estão ali presos. O barulho dos cavalos, né? O suar dos carros, né, correndo as carruagens, a poeira sendo levantada ao redor das pessoas que ali estavam, né, aquela poeira levantada ao redor deles. Aí, o profeta, o servo, né, que não é o profeta, mas o servo lá, o Geazi, né, ele olha pela janela ali, e aí ele vê aquele monte de soldados ali correndo, os inimigos correndo, cada um para o seu lado, sem saída, as pessoas sem saída, não tem como sair, fugir, sem chance de fuga. Imagina essa cena, os inimigos cercando todos eles e o Geazi ali é apavorado. Por que eu estou trazendo sempre essa cena de filme? Talvez você esteja exatamente assim. Né? Talvez você seja, né? Talvez você seja também exatamente assim, né? Que alguém se sente hoje, que está ouvindo aqui essa mensagem pelo nosso canal do YouTube. Talvez seja você que está exatamente assim, cercado, preso, sem saída, cercado pelas contas que venceram, tem que pagar as contas, cercado pelos diagnósticos médicos, é tanto diagnóstico médico daqui, dali, remédios, né? Cercado por isso, cercado por problemas familiares, briga dali, contenda de lá, cercado por palavras de acusações que te acusam de todas as coisas. Talvez você esteja igualzinho, esteja ali o cerco que o povo de Sírio ali fez contra o povo de Israel. Mas deixa eu dizer para você, no meio da angústia, Deus libera essa palavra para você aqui, através da boca, não do profeta Eliseu, mas do pastor Tarcísio, né? Não temas. Esta é a palavra que eu tenho para você, que Deus liberou. Não temas. E não é isso não é não temas, vamos dizer assim, vazio, que sai daqui da palavra de Deus ou da minha boca, né? Não temos um vazio que não faz efeito, uma palavra jogada ao vento. Não é isso. É um não temas fundamentado numa verdade que eu estou acabando de pregar a palavra. Que, mais com você que está ouvindo esta mensagem, está ouvindo a minha voz, do que, né, o que está contra ti, que é o inimigo. Então levanta e não temas, tá bom? É a voz de Deus usando eu para falar com você. Nós vivemos hoje, meu irmão, minha irmã do YouTube, Facebook, nós vivemos hoje em uma geração tomada pelo medo. Pode olhar para você ver, observa, pesquisa. Vivemos numa geração tomada pelo medo. Medo do amanhã, medo de não conseguir que as coisas vão dar certo, os projetos, medo de perder alguém, ou perder bens, ou perder alguma coisa, medo da morte. Então vivemos numa geração, nos dias de hoje, que está tomada pelo medo. Mas aqui a gente vê, a gente que prega a palavra de Deus, a gente que medita na palavra de Deus, né? A gente vê que a palavra, ela nos lembra que não caminhamos, nós não andamos, ou nós não ou ela sempre chama nós a atenção para nós que nós não vemos caminhar pelo que vê. Ela lembra nós aqui dentro dessa palavra, não caminhe pelo que você vê, caminhe pelo que você crê.
É isso que você tem que fazer. Caminhar pelo que você crê, ter fé pelo que você crê. Crê no quê, pastor? Que aquele que está falando não temas é poderoso e maior é o que está com você do que o que está no mundo. Quando os olhos espirituais da gente, né, os nossos olhos espirituais, os olhos da fé, eles se abrem, aí nós entendemos o quê? O que nós entendemos quando os olhos espirituais abrem? Como está abrindo agora seus olhos espirituais diante dessa situação que você vive hoje, dentro dessa situação, nessa palavra, né? Quando os olhos espirituais eles abrem, nós entendemos que há anjos acampados ao redor dos que temem ao Senhor. Está na Bíblia, Salmo 34, versículo 7. Tem anjos acampados ao redor dos que temem ao Senhor. Maior é os que está em nós do que o que está no mundo, como disse a palavra do Evangelho de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Que diz, se Deus é por nós, também Romanos está falando assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então, aqui a gente observa e vê que a guerra, né, a guerra ela é real, e não é de hoje, desde o início. Mas também a gente vê que dentro dessa guerra, a vitória é muito mais real para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Vou dar alguns exemplos bíblicos para você aqui de quem venceu o medo. Olha, alguns aqui. Moisés, diante do Mar Vermelho. Parecia não haver saída, mas Deus abriu o mar. Josué, né, a gente vê que diante dos muros de Jericó, parecia impossível derrubar aquelas muralhas, né? Mas Deus, ele fez o quê? Ruir ao som do clamor. Caiu as muralhas. A gente vê também Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, o Davi aqui era apenas um menino contra aquele gigante. Mas havia um exército celestial de Deus lutando com Davi. Pedro ali na prisão, lembra de Pedro ali na prisão, que foi cercado por guardas, né? Estava acorrentado porque ele ia ser morto no outro dia, Tiago tinha sido morto à espada. Mas o que aconteceu ali? A igreja orou e um anjo entrou naquela cela, as correntes caíram e a porta se abriu. Pastor, o que eu aprendo com isso? Tudo isso nos mostra que em todos os casos, Deus ele mostrou que há mais conosco do que contra nós. Isso que deixa você alegre, isso que me deixa alegre, isso que deixa eu perseverar e não desistir. Eu vou contar uma história para você aqui, para ver se nós encaixa aqui. Conta-se que um pastor, ele estava sendo ameaçado por perseguição e em uma noite, cercaram a casa dele e prontos para atacá-lo, né? O que ele fez? Ele entrou em oração pedindo proteção para Deus. E na manhã seguinte, os perseguidores ali que estavam ali, eles foram embora sem tocar nele, sem tocar em nada. E mais tarde, confessaram que quando chegaram perto, né, desse pastor, perto da casa dele, eles viram soldados armados guardando a casa desse pastor. Mas o pastor nunca tinha contratado guardas. Ele nunca tinha contratado guarda, mas os caras que vieram para entrar na casa dele viram os guardas. E aí ele entendeu, né? Eram os anjos do Senhor que estavam protegendo ele. Eram os anjos do Senhor que protegiam aquele pastor, eles entenderam. Essa é a mesma realidade de 2 Reis aqui, capítulo 6, onde estou falando com você, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que o inimigo vê uma oportunidade de atacar, mas Deus já colocou um exército celestial para guardar os seus, guardar você, sua casa, sua família, você, né? Talvez você olhe para o seu redor e só vê inimigo aí. Talvez você só enxergue contas, dívidas, como eu já disse, enfermidades, crises. Mas o Deus que eu estou pregando aqui é um Deus que está abrindo os céus. É Deus, esse que eu estou ministrando para você, é um Deus que está abrindo os teus olhos espirituais também, para que você hoje enxergue tudo. Né? Você não está só, você não está abandonado. Tem um poderoso Deus que está com você, há mais com você do que contra você. O inimigo, ele pode te cercar? Pode. Até cercar ele pode. Mas nunca terá a última palavra. Sabe por quê? A última palavra vem de Deus. O cerco humano, do ser humano, é limitado. Mas a proteção de Deus, ela é ilimitada. Imagina o que é ilimitada. É uma proteção que você tem. Quando o profeta Eliseu aqui orou, né? Quando ele orou, os olhos do Geazi ali, o servo, eles foram abertos. Hoje, pela fé, os teus olhos, se estavam fechados, seus olhos da fé,
estão sendo abertos para você enxergar o cuidado de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Os teus olhos que estão ouvindo esta mensagem está sendo aberto para você enxergar que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Guarda essa palavra no seu coração. Já chegamos 20 minutos aqui. Guarda essa palavra no teu coração. Não temas. Há mais com você do que contra você. Mais anjos do que os demônios. Tem mais anjos do que demônios. Mesmo se tiver mais demônios, um anjo só derruba todos eles. Tem mais favor de Deus do que acusações do inimigo contra você. Mais promessa do que problemas. Mais vitória do que derrota. Se você crê, você escreve aqui no comentário do YouTube. Eu creio na minha vitória. Eu creio que os meus olhos da fé estão nesse momento sendo abertos pelo poder de Deus. Escreva no comentário. A vitória já é minha, em nome de Jesus. Amém? O exército que te cerca não é maior do que o Deus que te guarda. Guarda isso no teu coração. O exército que te cerca não é maior do que o Deus que te guarda. E se Deus está contigo, a vitória já é certa. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, agora por cada pessoa, meu Deus, que acompanhou esta mensagem. Meu Deus, tu sabes, ó Pai, como muitos se sentem cercados, pressionados, oprimidos por situações que parecem maiores do que eles podem suportar. Mas hoje, meu Deus, a tua palavra, meu Pai, declarou aqui: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, cada família, cada jovem, cada idoso, cada homem, cada mulher que ouviu esta palavra. Que os olhos espirituais deles sejam abertos para enxergar que o Senhor tem exércitos, ó Pai, de anjos em ação, guardando, livrando e sustentando. Que o medo, meu Deus, seja arrancado do coração. Que a ansiedade seja vencida pela fé. Que a confiança do Senhor, meu Deus, seja renovada agora. Onde havia choro, que venha paz. Onde havia desespero, que venha esperança. Onde havia medo, que venha coragem. Senhor, que cada ouvinte saia daqui fortalecido. Meu Deus, certo de que não está, meu Pai, sozinho. Que eles, meu Pai, possam declarar em alto e bom som: o Senhor está comigo e a vitória já é minha, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada participante desta mensagem, de cada ouvinte do quadro aqui, meu Pai, do Aprendendo com a Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe e compartilhe, tá bom? Esta mensagem, o link desta mensagem.